A Associação União dos Auxiliadores do Cego de Minas Gerais, ela acolhe e apoia os cegos mesmo, né? Na verdade, igual como eu disse no vídeo passado, ela foi criada justamente para apoiar aquelas pessoas sem eira e nem beira, que vinham para a capital porque não tinha onde comer, onde dormir, onde ficar, porque vinham para trabalhar ou vinham para estudar, né? Vender loteria na rua, não tinha onde ficar. Então, aquele estigma de 50, 60 anos atrás, que cego era sinônimo de esmola, então as associações, principalmente a União Auxiliadora dos Cegos, ela nasceu para tirar isso, para dar a ele um espaço para que ele pudesse se proteger da chuva, para ele poder alimentar. Isso começou lá atrás, depois as coisas foram evoluindo, foram se criando a clínica, então começou a se dar proteção de saúde, educação. Clínica médica? Sim, tínhamos uma clínica médica aqui. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, um bairro histórico aqui de Belo Horizonte. Terminamos reunião agora há pouco aqui na sede da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, aqui na Rua Mármore, número 664. É um prédio grande aqui, esse prédio aqui com mais de 70 anos funcionando como sede da Associação dos Cegos de Minas Gerais e que agora na iminência de ser despejado. Então nós estamos lutando para que isso não aconteça. Registrando aqui Frei Gilvander, que é a associação mais antiga de Belo Horizonte. Mais de 70 anos. Mais de 70 anos, a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Lar de cegos, tem cegos que moram aqui há mais de 40 anos. Outro dia eu entrevistei um aqui que tem 45 anos, está morando aqui, né? Sim, não é o único, tem outros que moram há décadas aqui. Então aqui é equiparado a bem de família. Então essas decisões insensíveis do Poder Judiciário veio atacar frontalmente o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, habitação. Estamos na luta, não vamos desistir e vamos continuar tentando todos os instrumentos jurídicos possíveis para barrar essa desapropriação. Então nós estamos lutando e vamos tentar fazer o melhor possível para tentar salvar a casa, que é de muita importância e relevância para Belo Horizonte. Exatamente. Para todos os cegos do estado de Minas Gerais. Exatamente, doutor Felipe. Essa decisão atual que manda reintegrar, quer dizer, despejar os cegos, ela precisa ser revista. Ela é de uma injustiça brutal, ela não tem pé com cabeça. Dia 10 de outubro de 2024, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander, estamos aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa. Estamos aqui na sede de uma associação filantrópica que é a União Auxiliadora dos Cegos, está ameaçada de despejo. Aqui à direita, o ex-presidente aqui da associação, o nosso irmão Jerônimo, né, Jerônimo? Isso. Aqui no meio a nossa vereadora Cida Falabella e à esquerda o atual presidente aqui da União Auxiliadora dos Cegos, Renato. Beleza, né, Renato? Beleza, Renato, presidente. Vereadora Cida Falabella, primeiro, parabéns pela reeleição, né, como vereadora aqui de Belo Horizonte. Você de fato foi reeleita porque está fazendo um trabalho muito importante, imprescindível. Obrigada. Aqui em Belo Horizonte. Cida Falabella, então diga para a sociedade, para os de perto, de longe, para as autoridades, por que você está abraçando essa luta aqui para ajudar a impedir o despejo aqui da Associação dos Cegos de Minas Gerais. A gente está aqui como mandato, como gabinetona, dando apoio a essa causa da União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, que já está há mais de 70 anos no bairro de Santa Teresa e só nessa sede há mais de 50 anos. Eles fazem um trabalho de acolhimento, de educação, de cuidado, de cultura e também servem de moradia para muitas pessoas. É muito importante a gente reconhecer o uso social desse espaço, a função social desse espaço e que uma ordem de despejo não pode acabar com uma história tão bonita de resistência, de resiliência e pensar que para uma sociedade ser completa e para a democracia ser completa, a gente precisa entender que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que todo mundo. Então, acho que é por isso que a gente abraça essa causa, porque a gente não quer que eles percam essa sede e nem que ela pare de fazer seu trabalho. Pelo contrário, que esse trabalho possa ser ampliado, ser aprofundado e que aqui seja inclusive reconhecido isso como um território de cuidados, um ponto de cultura, porque é o que de fato eles fazem. Então,
toda força para vocês, companheiros, presidente e ex-presidente, porque a gente vai estar junto nessa luta, viu? Nós não vamos soltar a mão, não. Exatamente. Vereadora Cida, aqui já virou um patrimônio histórico, sim, cultural. Isso. E Né? Santa Teresa é um bairro em disputa, né, Frei? É um bairro onde a especulação imobiliária avança rapidamente. Como diz, quem mora em Santa Teresa tem medo de acordar dentro de uma drogaria, né, do dia pra noite, ou ter sua casa, sei lá, transformada num prédio de luxo. É um bairro boêmio, é um bairro que tem sua história, que tem quilombo, que tem samba, que tem várias manifestações culturais. É um bairro muito importante para a cidade. E a gente não pode deixar que o capital falhe acima da vida das pessoas. Que beleza. Vereadora Cida, é uma alegria ter a sua companhia nessa luta. Tá? Obrigada, Frei. Beleza. Jerônimo e Renato, daqui a pouquinho eu vou continuar a prosa com vocês, tá? Doutor Felipe Pérez, Frei Gilvandre aqui detrás da câmera, né? Mais uma vez, uma alegria reencontrar você firme aqui na luta, na defesa aqui da Associação Filantrópica, né? A União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, aqui no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Outro dia eu já tive a alegria de gravar um pouco com você, mas tem muita gente que me pergunta: Frei Gilvandre, mas que absurdo! Frei Gilvandre, o que foi mesmo que aconteceu que está levando essa ameaça de despejo aqui da sede, do prédio da associação aqui do bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, onde aqui já passou mais de 1.000 cegos sendo acolhidos aqui? Eu sou o Felipe Pérez, advogado especialista em direito tributário e previdenciário. Bom, eu fui contratado pela União dos Cegos em 2015 para fazer a defesa do processo, 23 processos de execução. E, infelizmente, o mais avançado deles, devido à inércia do advogado anterior, transcorreu todo em habeas, sem defesa. Infelizmente, o prédio foi a leilão, foi vendido, arrematado, e quando eu entrei para ser advogado da União, já tinha sido emitido na posse, que é a última fase do processo expropriatório, que é tirar quem está e adentrar o que comprou. Agora, a legalidade, não há legalidade nessa venda. Essa venda não corresponde à legalidade, ao direito de moradia, ao direito de propriedade. Foi uma venda muito estranha, obtusa, feita na calada da noite, de maneira muito rápida, porque o leilão foi marcado, foi apresentada uma exceção de pré-executividade e sem que isso fosse apreciado, foi feito o leilão. Quem que fez o leilão, doutor Felipe? A Justiça Federal. Justiça Federal. Mas por quê? Qual o motivo? Porque aqui é o prédio da Associação Filantrópica. Qual o problema, a origem que levou a... Gilvan, a origem são dívidas da década de 70. Dívidas de quê? Dívidas de INSS e FGTS com funcionários da época. Funcionários que trabalhavam aqui na associação, tipo médicos, sei lá, enfermeiros, psicólogos, aí? Sim. Não pagou INSS, aí o INSS entrou na Justiça Federal e a Justiça Federal deu ganho de causa para o governo federal, é isso? Isso. E marcou o leilão. Esse leilão, ele tem um preço também que a gente considera vil, que foi 700 mil na época. E qual seria o valor aqui do prédio? O valor Se aqui do fosse prédio, para vender. 4, 5 milhões, né? O valor do prédio. Então foi leiloado por uma migalha. Foi leiloado por um valor absurdo. Absurdo. E cobrando dívidas da década de 70 e 80 do século passado? Sim. E num processo... 50 anos atrás? Sim. E essas dívidas não prescreveram, não? Não prescreveram. Não prescreveram porque eles entraram com processo, foram reiterando os pedidos. Nos processos em si, que eu estou citando, não houve defesa. E aí a comunidade não teve o devido processo, não teve o direito de se defender. Não teve o direito de se defender. Tinha advogado constituído. Felizmente, esse advogado foi relapso. Pisou na bola. Exatamente. Foi cúmplice e não defendeu de forma aguerrida e competente a Associação dos Cegos aqui. E quando eu entrei, já tinha sido emitido o mandado de emissão na posse, ou seja, já tinham passado todas as fases do processo. Mesmo assim, eu consegui, em agravo de instrumento, impedir que fosse emitido na posse. Ganhei esse agravo de instrumento por 3-0 em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Reverter a situação, então? Sim. Ganhei também em primeiro grau na Justiça Federal de Belo Horizonte uma ação anulatória em sentença de primeiro grau, mas infelizmente, sem sensibilidade humana nenhuma,
nenhuma, numa decisão mal fundamentada e atécnica, no meu entendimento, o desembargador cassou as duas decisões do TRF6, desembargador do TRF6, e estamos aí correndo atrás do recurso especial, embargos também, de conseguir reverter a situação, mas é muito difícil, muito complicado, já que o recurso especial ele demanda um interesse coletivo. E nós estamos aqui numa associação, que é a associação mais antiga de Belo Horizonte. Mais de 70 anos. Mais de 70 anos, a União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Lar de cegos, tem cegos que moram aqui há mais de 40 anos. Outro dia eu entrevistei um aqui que tem 45 anos, está morando aqui, né? Sim, não é o único, tem outros que moram há décadas aqui. Então aqui é equiparado a bem de família. Então essas decisões insensíveis do Poder Judiciário veio atacar frontalmente o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana, habitação. Estamos na luta, não vamos desistir e vamos continuar tentando todos os instrumentos jurídicos possíveis para barrar essa desapropriação. Doutor Felipe, se eu entendi bem, na outra entrevista você disse que o atual desembargador reabilitou a decisão no sentido de reintegração de posse, quer dizer, de despejar os cegos aqui da casa, com base num embargo de declaração do governo federal, é isso? Isso. Mas, pelo que eu já ouvi de muitos advogados, embargos de declaração não tem poder de modificar o teor da decisão em si? Sim. Não é estranho isso? É estranho. É uma decisão... Embargo de declaração não é só para aclarar alguma dúvida, algum ponto que não ficou muito demonstrado, mas pode ser mudar uma decisão no embargo de declaração? No caso, os desembargadores entenderam que deveria haver um efeito modificativo, o efeito infringente no desembargo de declaração, tendo em vista que impenhorabilidade do imóvel, da casa, equiparação bem de família, impenhorabilidade da casa já transitada em julgado num outro processo, só foi alegado após o mandato de emissão na posse, após lavrado o auto assinado pelo juiz de venda de leilão. Por isso é que eu, infelizmente... Quer dizer, se apegou mais em formalidades processuais do que no conteúdo da questão, né? Principalmente no caso da revisão da sentença na ação anulatória. Que a ação anulatória é para aqueles casos em que, durante o processo de execução, não houve defesa válida. Foi o caso daqui. O processo de execução ele correu todo sem defesa. O advogado não defendeu a casa, não apresentou nenhuma medida, não alegou impenhorabilidade, não alegou coisa julgada, material que já existia. E, infelizmente, foi a leilão, também não foi tomadas as medidas necessárias, cabíveis, foi vendido e eu entrei nesse contexto já de mandado de emissão na posse. Ou seja, após o leilão, tudo. Então nós estamos lutando e vamos tentar fazer o melhor possível para tentar salvar a casa, que é de muita importância e relevância para Belo Horizonte. Exatamente. E para todos os cegos do estado de Minas Gerais. Exatamente, doutor Felipe. Essa decisão atual que manda reintegrar, quer dizer, despejar os cegos, ela precisa ser revista. Ela é de uma injustiça brutal, ela não tem pé com cabeça. Direitos vêm